Indicar ressonância para quem tem suspeita de artrite séptica do quadril faz sentido? O nosso artigo da semana vai tratar justamente desse tema. Olá, caros colegas. Estamos de volta aqui em 2023 com o artigo da semana. Fiquei um tempo sem gravar aí, mas agora a tendência é que a gente consiga aí produzir pelo menos um a cada semana, um a cada 2 semanas. E eu quis trazer um artigo da revista da Sociedade Europeia, dessa vez, que eu ainda não tinha trazido aqui para as discussões de artigo, que é o Journal of Children's Orthopedics, né, o JCO. Tá? E fui buscar alguns artigos que foram publicados no final do ano passado e achei um bem interessante sobre a realização de ressonância na suspeita de pioartrite do quadril. E esse é o artigo que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Inclusive, vou colocar aqui na tela, né? Para quem não sabe, o JCO é uma revista de acesso aberto, tá? Então, eu vou mostrar aqui o artigo para vocês conseguem baixar, vou deixar os links aqui nas mídias também, tá? Então, o artigo tem esse título aqui, né? A ressonância magnética na avaliação da suspeita de artrite séptica do quadril. Para contar rapidinho aqui para vocês como é que foi esse estudo, ele foi um estudo retrospectivo, né, que eles pegaram 5 anos, né, de observação dos pacientes que foram referenciados ao hospital, né, com suspeita de pioartrite do quadril. Tá? Esse estudo foi realizado no Reino Unido, acho que, se eu não me engano, na cidade de Bristol, ok? E eles pegaram os pacientes, né, que tinham sido referenciados e, se não me engano, eram em torno de 152 pacientes, né? 101 foram diagnosticados como sinovite transitória e foram liberados, e dos outros, né, que chegaram com a suspeita de pioartrite do quadril, eles conseguiram separar 51 pacientes para o estudo. Desses 51, né, que foram enquadrados, eles tinham os seguintes critérios de enquadramento: 2 ou mais critérios de Cocker, né, uma história de dificuldade de dor no quadril sem trauma e um ultrassom que mostrava derrame articular. Então, esses foram os critérios de inclusão. Tá? E desses 51 pacientes, eles conseguiram fazer ressonância em 39, sendo que 24 eles fizeram antes da abordagem e 15 depois da abordagem. Né? Vocês viram que alguns pacientes ficaram sem ressonância, que foram os pacientes que foram abordados cirurgicamente e melhoraram. Tá? E olha que interessante aqui nos resultados, né? A gente viu que desses 24 que foram submetidos à ressonância antes da abordagem, só um tinha artrite séptica. 7 tinham osteomielite, 6 tinham uma miosite pericapsular, né? E 5 tinham osteomielite e miosite, e 5 não tinham nenhuma evidência de doença. Tá? E dos pacientes que foram abordados depois, né, dos 15 pacientes que fizeram ressonância depois da abordagem cirúrgica, que não conseguiram fazer antes, né, lembrando que esses 15 foram aqueles que foram abordados e não melhoraram, 3 tinham miosite, 3 tinham osteomielite, 3 tinham reacumulado líquido no quadril que precisaram de uma nova drenagem, e 3 tinham osteomielite e miosite, e um paciente tinha artrite séptica de uma articulação próxima, não me lembro exatamente qual aqui. Ou seja, mesmo depois, naqueles pacientes que não melhoram, a ressonância também mostrou que havia outros focos de infecção que necessitavam de tratamento, tá? Então, eles concluíram que essa ressonância pré-abordagem conseguiu livrar 23 crianças das séries deles, né, de limpezas que eram desnecessárias, né, e 4 crianças que foram abordadas com ressonância, né, que não melhoraram depois, das 15, né, que fizeram ressonância depois, somente depois mesmo da abordagem. Dessas 15, 4 crianças necessitavam de outras cirurgias, né? Ou seja, esse estudo mostrou, e eles advogam em relação a isso durante todo o estudo, é aquele paciente que tem uma suspeita de pioartrite de quadril, é muito benéfico que a ressonância seja realizada, principalmente se ela for realizada antes. Eles até falam nesse termo, né, de ter um screening universal com ressonância dos pacientes com suspeita de artrite séptica do quadril. Tá? Só para lembrar aqui alguns pontos interessantes, né, dos critérios de Cocker, né, eles consideraram aqui os critérios de Cocker modificados, né, que são uma contagem de células, né, de leucócitos acima de 12.000, incapacidade de pisar no chão, febre acima de 38,5 e o PCR acima de 20. Tá? Isso aqui é interessante da gente passar. E
eu vou passar mais algumas questões que são interessantes aqui para a nossa discussão também. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Então, eu achei esse estudo bem interessante, porque eu não tinha noção realmente que a ressonância ela faria tanta diferença assim na drenagem, né? Dos resultados que eles colocam aqui, eu já havia comentado com vocês, eles conseguiram impedir, né, de 24 crianças que fizeram a ressonância antes, só uma tinha artrite séptica. Essa é uma das principais conclusões do estudo aí, né, mostrando que realmente a ressonância ela faz diferença, né, naqueles pacientes, mesmo aqueles que têm uma efusão, mesmo aqueles que têm 2 ou mais critérios de Cocker, né, na tomada de conduta, né. E uma outra coisa que é interessante que eles colocam aqui é que no serviço deles, aí para nossa realidade às vezes é até difícil, né, da gente poder transportar. Mas eles conseguiram realizar um ultrassom depois de 2 horas que as crianças foram admitidas no hospital e eles estavam dentro do aparelho de ressonância 5 horas depois que eles foram admitidos no hospital. Para quem é leigo, pode até achar que isso demora bastante, mas é bastante rápido, né? E a gente sabe que aqui no Brasil não são todos os hospitais que têm a capacidade de conseguir fazer uma ressonância de urgência e muito rápido, né? Então, é claro que até uma das conclusões que eles colocam lá no finalzinho é que eles advogam, sim, eles recomendam que a ressonância pré-operatória, ou pré-abordagem seja realizada, mas se você tiver condições para isso, né? Se você não tiver condições de fazer essa ressonância de maneira rápida, isso vai postergar o tratamento da pioartrite do quadril, é preferível que você vá para o tratamento, para a drenagem do quadril, mesmo sem a ressonância, né? Aqui também tem uma imagem interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Olha só que bacana, um dos principais diagnósticos diferenciais eram as miosites, né, pericapsulares. Olha essa imagem aqui, que interessante, mostrando uma miosite do obturador externo, né, do paciente, e mostrando aí que a abordagem não necessariamente deveria ser feita dentro da cápsula do quadril, né. Uma das outras questões que eles abordam aqui na discussão é que você ter a opção de fazer a ressonância antes de abordar o paciente, na identificação de outros focos, né, como nesse caso que eu mostrei para vocês aqui, que tem uma miosite, você teria informação a mais que poderia impedir que você acessasse uma articulação do quadril que não tivesse infecção e levasse infecção para dentro do quadril, né? Seria um dos outros benefícios aí de você ter um exame mais acurado antes, né, de abordar os pacientes. Tá? Então, enfim, o artigo está disponível para leitura. Eu queria trazer para vocês aqui mostrando que realmente fazer a ressonância tem uma boa implicação antes ou até depois, né, de o paciente ser abordado. O estudo ele traz na discussão que a ressonância, tanto antes quanto depois, ajudou bastante no manejo dos pacientes e, quando ela é realizada antes, ela até impediu que drenagens desnecessárias fossem feitos. Alguns outros pontos que eu anotei aqui, que são interessantes, ó, como conclusão, a ressonância pré evitou 23 limpezas desnecessárias dos 24 pacientes que foram avaliados antes. A ressonância pós permitiu a drenagem de focos em 4 dos 15 pacientes que foram submetidos à ressonância pós, né? Ele coloca na discussão também que 35% dos casos suspeitos somente, né, tinham pioartrite no final das avaliações, né? Ele coloca também que 10 drenagens desses 51 pacientes, 10 drenagens desnecessárias poderiam ter sido evitadas, né, se tivessem feito a ressonância pré. Tem a ressonância pré. Provavelmente, desses casos, 33 seriam drenados sem necessidade. Olha só, os números são bem interessantes, né? E, e uma outra coisa que é bem interessante que eles colocam aqui é que uma das diferenças estatísticas que eles encontraram, né, que pode advogar, né, que pode, na verdade, indicar que a chance de o paciente ter uma infecção, uma pioartrite é maior do que ter uma miosite ou osteomielite, é a incapacidade de pisar no chão. Então, uma das conclusões do artigo é que, principalmente para aquele paciente que tem suspeita de pio, mas ele consegue pisar no chão,
esse paciente seria um paciente que a gente poderia fazer um esforço a mais para ter uma ressonância no pré-operatório, porque isso pode significativamente mudar a conduta. Aqueles que realmente não conseguem pisar no chão na avaliação inicial, geralmente esses pacientes têm mais chance de ter artrite séptica do quadril. Tá? Então, enfim, eu achei um estudo bastante interessante, que pode mudar a conduta. Claro que aqui em São Paulo tem alguns hospitais que a gente consegue ter um pouco mais de recurso para poder fazer isso sem atrapalhar o tratamento dos pacientes. A gente sabe que não é realidade na maioria dos locais, mas eu achei esse estudo interessante também porque na não melhora do paciente, mesmo após a abordagem inicial, a ressonância também tem o seu valor. Então, se você tem, às vezes, dificuldade de solicitar a ressonância pré, você solicitar a ressonância no pós-operatório, se o seu paciente não melhorar depois da drenagem, também é uma excelente opção, tá bom? Bom, espero que a mensagem tenha sido passada. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. O link para o artigo também vai estar aqui no Spotify, no Apple Podcasts, YouTube ou Instagram, tá? Eu espero ver vocês aí com mais frequência esse ano. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos na próxima.